Lar Adventista, capítulo 18, Deveres e Privilégios dos Cônjuges. Hoje, um tema importante, abnegação e temperança, assim como foi importante todos os outros temas. Se inscreva no canal Força da Nação e acompanhe a leitura. Compartilhe com outros casais, com outras famílias, para que elas também possam ser a força da nação. Vamos para a leitura de hoje? Oh, se eu pudesse fazer todos compreenderem sua obrigação para com Deus, quanto a conservar a estrutura mental e física nas melhores condições, a fim de prestarem serviço perfeito a seu Criador. Nós não podemos esquecer que Deus é perfeito. E dentro da nossa esfera de atuação, Ele espera perfeição. Ele nos habilita para isso. A Bíblia diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Continuando a leitura. Refreie-se a esposa cristã, tanto por palavras como por atos, de despertar as paixões sensuais do marido. O ato sexual dentro do casamento é uma bênção, mas se for exagerado, se for animalesco, vai se tornar uma maldição. Continuando a leitura. Muitos não têm absolutamente forças para desperdiçarem nessa direção da sensualidade. Desde sua juventude tem enfraquecido o cérebro e debilitado sua constituição em virtude da satisfação dos apetites sensuais. Infelizmente, a televisão, as propagandas, os programas que existem de televisão e outros meios de comunicação têm incentivado o sensualismo. E com isso, as crianças, já na sua juventude, têm se debilitado fisicamente por causa de sensualidade. Nós devemos ser canais de bênção e estarmos atentos a essas coisas, porque a abnegação e temperança, abnegar nada mais é do que renunciar à vontade própria, renunciar ao eu e colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos disso. E precisamos ser temperantes, equilibrados quanto às coisas que estão à nossa disposição, à nossa volta também. A abnegação e temperança, diz a autora do livro, eis o que devia constituir sua divisa na vida conjugal. Estamos sob solenes obrigações a Deus de conservar puro o espírito e sadio o corpo, para que possamos ser um benefício para a humanidade e render a Deus perfeito serviço. Viram o que a autora do livro Lar Adventista mencionou? Devemos ter obrigações para com Deus, conservando puro tanto o espírito, a nossa mente, o nosso ser, como sadio o nosso corpo, a fim de sermos um benefício para a humanidade. Seremos a força da nação se conservarmos os nossos pensamentos puros. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor a Deus nisso, pensai. Portanto, devemos nos concentrar os pensamentos naquilo que é belo, naquilo que exalta o nosso Deus. O apóstolo, Paulo no caso, pronuncia estas palavras de advertência, e aqui são citados alguns textos da Bíblia, e eu quero ler para vocês. Está no livro Lar Adventista. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6,12. Ele nos anima, o apóstolo, a avançar dizendo que todo aquele que luta de tudo se abstém. 1 Coríntios 9:25. O apóstolo também exorta todos os que se dizem cristãos a apresentarem o seu corpo como, e aí a citação, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12, versículo 1. E ele ainda diz, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, verso 27. Nosso corpo
foi feito por Deus, é perfeito, é agradável, e nós devemos até amar outras pessoas e a nós mesmos, porque como que eu posso amar ao outro se eu não amo a mim mesmo? Como que eu posso amar o meu próximo sem amar a mim mesmo? Nós devemos ver os princípios da lei de Deus. Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, nosso corpo é para ser bonito, atraente, porém, não deve ser esse o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal deve ser Deus. E nós encontramos na rainha, esposa do rei Assuero, Vasti, o nome dela, um bom exemplo de não ser sensual. Ela era muito bonita. A história dela está no livro de Esther, no capítulo 1. Principalmente leia ali dos versos 1 até o versículo 11. Ela se negou a atender um pedido do rei, porque iria simplesmente ser um objeto sensual para o rei e para todos os que estavam no palácio, numa festa, num banquete que o rei estava proporcionando. Rainha Vasti, embora não era nem do povo da nação de Israel, mostrou um exemplo para nós de temperança, ser equilibrada e não se expor para satisfações sensuais. Leia Esther, capítulo 1, versos 1 a 11, você vai encontrar esta história. Não é um amor puro o que leva um homem a tornar sua esposa instrumento para servir à sensualidade. Por isso que a rainha Vasti negou o pedido do rei Assuero. Não era amor essa ação dele. É a paixão sensual que clama por satisfação. Já temos falado há alguns dias sobre paixão e hoje nós vamos falar de novo, porque é importante colocarmos isso bem sério dentro de nossa mente, refletirmos a respeito disso, pensarmos a respeito disso e agirmos conforme as orientações do livro Lar Adventista e, claro, dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Quão poucos os homens que manifestam seu amor na maneira indicada pelo apóstolo. E ela cita de novo Efésios capítulo 5. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para não poluí-la, mas a santificar, purificando-a, para apresentar santa e irrepreensível. Efésios 5, versos 25 a 27. Poucos homens pensam assim. Transforme a sua vida. Deixe que o Espírito Santo conduza e molde o seu caráter, que ele guie os seus pensamentos e os meus também. Tal é nas relações conjugais o amor que Deus reconhece como santo. Valorize sua esposa, mas não a exponha, fragilizando o seu ser e debilitando o corpo um do outro. O amor é um princípio puro. A paixão sensual, porém, não admitirá restrição e não será ditada pela razão ou por ela controlada. O amor é conduzido pela razão, não só por emoções. A paixão é cega. Ela não permite que a razão, que a causa e o efeito dominem e controlem ela. Por isso, a paixão é um erro. Ela, diz a autora do livro Lar Adventista, é cega às consequências, não raciocina de causa para efeito. Nós devemos buscar santidade. Devemos buscar o que Deus espera e deseja para nós. Portanto, eu lhe sugiro um hino para cantar. Tempo de ser santo. Novinário Adventista. Tempo de ser santo. Pesquise aí no YouTube, você vai encontrar e cante esta música. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Tu és santo, ó Senhor, e Tu tens o poder de nos santificar.
A tua palavra, que é viva e eficaz, tem poder para nos transformar, nos purificar, porque é a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza no caminho que tu deseja que andemos e que nós venhamos a respeitar e honrar nosso cônjuge. Que as paixões sensuais desapareçam de nossa mente, de nossas emoções, para que vivamos no relacionamento matrimonial uma vida santa e pura, com a tua bênção até mesmo no ato sexual. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.